Então, Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler aí a partir do verso 1. Enquanto você abre a Bíblia, eu gosto sempre de fazer uma introdução, porque a introdução, né, a palavra, quando nós falamos realmente, às vezes, o momento histórico, o contexto em que essas cartas elas são escritas, elas nos remetem realmente a vou dizer assim, a um nível mais profundo, né, de entendimento daquilo que realmente se diz. Né? Se fala muito hoje sobre a questão da exegese e da exegese. Né? A exegese é a interpretação correta do texto bíblico, né? E a exegese é aquilo que se acrescenta ao que a Bíblia não diz. Né? Então, Filipenses, capítulo 4, verso 1. A igreja de Filipos, né, ela, a partir dos estudos, ela pode ser considerada como a primeira igreja fundada na Europa. Né? Então, hoje, nós conseguimos, por meio de conversas, né, com homens de Deus realmente que têm acesso a pessoas que estão em outros países ministrando a palavra. A Europa hoje ela é considerada como um dos solos mais secos, né, dos corações secos para receber realmente a palavra do Senhor. Né? Muito envolvido, com certeza, por meio daquelas reformas, né, que ocorreram no passado, onde se colocou realmente o homem, né, como centro de todas as coisas. Né? Então, essa dificuldade realmente da forma de ver as coisas de Deus, as coisas de fé, ela acaba dificultando bastante. O outro aspecto importante é que na escrita dessa carta, o apóstolo Paulo estava preso. Né? Você pode ver depois com calma, né? Uma carta pequena de 4 capítulos. Isso você vai conseguir ver lá no capítulo 1. Né? Então, Paulo ele estava preso e ele escreve essa carta, né, na companhia de Timóteo. Então, uma probabilidade enorme realmente que, né, o nosso amado Timóteo, né, filho de Paulo, como ele costuma dizer, um jovem pastor, tenha realmente auxiliado o apóstolo Paulo nessa escrita. Então, vamos lá. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Então, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sínquique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ou seja, ele está falando realmente de um conflito, né, que estava havendo dentro da igreja. Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de orações e súplicas com ações de graça. Interessante isso, né? É justamente o que nós fizemos agora. Quando nessa oração que acabei fazendo, algo interessante, é sobre as orações que nós fazemos o Pai, ou seja, fala, não andeis ansiosos, coloca isso tudo diante do Senhor. Isso daqui é um recado claro, descansa no Senhor. Verso 7, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, nisso pensai. Necessidade de uma renovação de mente, né? Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus de paz estará convosco. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáis atentos, mas vos faltava a ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. E realmente isso é um mistério, né? Esteja bem alimentado ou esteja com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra, né? Na verdade, esses versos, esses 12 primeiros versos, entendi a necessidade de nós fazermos a leitura para que nós possamos entender melhor o que significa esse verso 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E o tema da mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é tudo posso em Jesus. Eu vou dizer para vocês que é uma afirmação forte, né? Falar assim, tudo posso em Jesus. Talvez
né? Cada um de nós aqui, nós já nos deparamos com aquelas frases que se chama de para-choque de caminhão, né? Aquelas frases que ela tem só uma ideia, passar uma ideia central, né? E tendo aquelas frases que diz assim, não, Deus escreve certos por linhas tortas. Isso é uma heresia, né? Isso não está na Bíblia. Mas eu já tive a oportunidade de ver algumas coisas. Tudo posso naquele que me fortalece, foi uma delas. E se de repente surpreende alguém, né, de não saber que estava realmente na Bíblia, o que eu quero trazer para vocês hoje é sobre o que é que o apóstolo Paulo quis falar. Qual foi a intenção do apóstolo quando nós lemos os versículos anteriores dele falar essa frase? Tudo posso naquele que me fortalece. E é sobre esse aspecto que eu gostaria de falar hoje. Esse tudo posso, ele não é uma permissão. Ele não é algo permissivo, ele não tem esse foco. Se você observar, muitas vezes, nós, né, que estamos no Senhor, se nós não buscarmos uma direção realmente da parte de Deus, nós damos alguns passos errados. Nós adotamos muitas vezes direções que são totalmente contrárias ao que a palavra diz. Totalmente contrárias, inclusive, à vontade do Senhor. É quando nós fazemos algo e nós falamos vou dizer assim, aquela velha frase, né, que para nós que somos inspirados pelo Espírito Santo não cabe, mas às vezes nós usamos mesmo assim, de uma forma errada. Não, Deus vai abençoar. Não fazemos isso? Não tomamos algumas decisões que, a priori, ele não tem nada de errado. Quando nós olhamos assim, não, é uma decisão legítima, ela não está contrária à palavra, ela não está contrária à Bíblia, mas sem nenhuma direção de Deus, algo que a gente não consulta. Por exemplo, eu sempre falo sobre esse exemplo, de repente você experimenta de uma prosperidade. Você experimenta de um momento, quando eu falo sobre uma prosperidade financeira. E você está ali com uma vida realmente abastada e um dia você resolve tomar uma decisão. É quando, de repente, você começa, seja assalariado, ou seja, você é um empresário, você começa a receber os recursos e lá em determinado dia você fala assim, já sei, eu vou comprar um carro melhor. Ou eu vou comprar uma casa melhor. Tem alguma coisa de errado nisso? Tem ou não tem? Não tem. Tem alguma coisa de errado? Eu querer comprar uma casa mais confortável para minha família, ou querer comprar um carro mais confortável? Não tem nada de errado. Mas o que acontece? Às vezes nós damos esses passos, nós como homens e mulheres de Deus, sem a direção do Senhor. E quando nós fazemos isso, muitas vezes nós entramos numa parcela que já não cabe naquele orçamento que estava folgado. Ou não é verdade? E o que é que nós fazemos? Eu falo hoje, não, eu vou comprar um carro melhor. E eu entro numa parcela, às vezes, pesada. Entrada zero, todo mundo faz hoje em dia. O cara tem crédito na praça. E quando, naquele momento que você está na aquisição do bem, você fala, poxa, deu tudo certo, então é de Deus. E a gente utiliza, eu vou dizer assim, um termômetro muito raso para saber se as coisas são ou não são de Deus. Muito raso. É o dar ou não dar certo. Muitas vezes, de uma forma errada, e quando eu estou falando sobre a questão da permissão, de uma forma errada nós entendemos assim, não, deu tudo certo, então foi de Deus. Não, se deu errado, não era de Deus. E as coisas não são assim. Porque muitas vezes, planos de Deus na nossa vida, as coisas elas vão dar errada no início, para nós buscarmos o Senhor, para nós experimentarmos o milagre. Eu tive a oportunidade essa semana de conversar com um homem de Deus, não vou falar nomes aqui para preservar, até porque está sendo filmado. Ele me falava sobre a gravidez da sua esposa. E aparentemente, era uma criança que se chama natimorta, eu acho, uma criança que aparentemente estava morta dentro do útero da mãe, morta. Só que aquela situação da criança estar morta, ele falou que ele estava com a fé um pouco enfraquecida, vou dizer assim, fez com que eles buscassem cada vez mais a Deus e buscaram mais o Senhor. E entraram cada vez mais profundo, como foi ministrado aqui hoje pela Aline, mergulharam em águas mais profundas, no texto de Ezequiel. Então aquilo que era uma angústia, aquilo que aparentemente estava dando errado, ele estava testemunhando, dizendo que batimentos da criança apareceram, a criança está em fase de desenvolvimento normal. Normal. Aí eu pergunto para vocês, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? O irmão dá testemunho, dizendo que eles buscaram mais profundamente a Deus. Então eu vou dizer para vocês, o fato de dar certo, ou muitas vezes começar a dar errado, é um termômetro muito raso para você descobrir se as coisas são ou não são de Deus. A palavra fala, fazei prova de mim.
Fazei prova. Se de repente você busca oração e fala, Senhor, eu estou sentindo que a direção é essa. Senhor, isso tem sido plantado no meu coração. Senhor, eu estou com a vontade de fazer isso, Senhor. Se for da tua vontade, Senhor, faz dar certo, deu certo. É um termômetro mais profundo de uma vontade de Deus. É um termômetro mais profundo. Porque às vezes, e eu falo às vezes, para não falar assim, não, a nova regra ela passa a ser essa para eu saber se é certo ou errado. Não é isso. Não é isso. Só que eu estou dizendo agora é que você não pode dar passos sem a direção de Deus. Porque isso tudo posso naquele que me fortalece, não significa dizer que tudo que você vai fazer, Deus vai dar o aval. Se não for contrário, ou a palavra ou a vontade dele. Não é assim. Porque muitas vezes, esses passos errados fazem com que nós venhamos a ter consequências futuras. Eu lembro que um tempo atrás, uma coisa que eu conversava muito com a Carla, na verdade ela ministrava muito isso comigo. Ao longo de um tempo da minha vida, mesmo, eu vou dizer assim, pós-conversão, eu tomei algumas decisões erradas. Isso fez com que aquelas decisões erradas do passado, elas tivessem reflexo no futuro. E eu lembro que uma dessas conversas, um dia eu falei assim para ela, não, eu vou orar, entendeu? Eu vou perguntar para você, mas eu vou fazer o que eu quero. Eu não sei se ela recorda disso. Foi lá assim que eu me converti. Entendeu? Então eu falei, eu vou orar, ou seja, eu vou consultar a Deus. Era o meu primeiro ponto. Eu vou falar com você, eu vou consultar você, mas eu vou fazer o que eu quero. A minha pergunta é, adiantava orar e consultá-la? Não adiantava. Por quê? Porque existia algo dentro de mim que a minha vontade deveria prevalecer. Aí eu pergunto para vocês, eu tinha entregue já a minha vida para Jesus? Eu já tinha entregue. O Espírito Santo ele já ministrava meu coração. Já havia algo da parte de Deus que estava sofrendo transformações dentro de mim. Mas significa dizer que as decisões que eu tomasse, Deus ia avalizá-las? Isso significa? Não. Em resumo, hoje nós buscamos cada vez mais a Deus. Mas significa dizer que as decisões que eu vou tomar para o resto da minha vida sempre vão estar debaixo da orientação de Deus? É isso que eu quero para a minha vida. E é isso que eu quero que você queira para a sua vida também. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês sobre isso é que tudo posso naquele que me fortalece não é uma permissão geral. Não é uma permissão geral. E que permissão é essa? Isso é uma declaração de fé. E não é uma permissão, é uma declaração de fé. Porque se você for ler, e depois eu recomendo que você leia novamente, esses 12 versículos anteriores, até o versículo 13, o que você vai perceber, ele está falando de provações. Ele está falando de provações. Se você for ler os versículos posteriores a esse versículo 13, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo, olha, hoje eu estou experimentando de uma fartura absurda. Entendeu? Hoje eu estou experimentando de uma fartura absurda, por conta das ofertas que os irmãos de Filipe enviaram para ele. E ele fala, eu estou experimentando de uma fartura absurda. Mas um pouco antes, quando ele fala sobre tudo posso naquele que me fortalece, ele fala, eu sei viver com fome, eu sei viver quando as coisas faltam. Só que ele fala assim, já que eu estou no centro da vontade de Deus, então tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, as minhas forças vêm do Senhor. Você consegue compreender a diferença? Então, o que nós não podemos fazer, e quando nós falamos sobre uma declaração de fé, o que nós não podemos ter é a mente voltada para que tudo que nós venhamos a fazer, Deus vai dar um aval, e não é assim. Não é assim. Eu estava dando exemplo ainda agora sobre a questão do conforto. Muitas vezes, irmãos, serão, eu vou dizer assim, decisões, serão atitudes legítimas. Quando eu falo legítimas, são atitudes não contrárias. E lembra do exemplo que eu dei sobre alguém que está eu vou dizer assim, com financeiramente abastado? Você, de repente, pode perder essa provisão. De repente, você pode perder essa provisão. Por quê? Porque havia algo de Deus depositado em você para te utilizar como um canal de bênção. E às vezes você olha somente para dentro de si e quer satisfazer o seu próprio eu. E quando isso acontece, aquilo que estava faltando, aquilo que estava sobrando pode faltar. Pode faltar. Você entra numa parcela absurda e você pode não dar conta de pagar e ter que devolver o carro, ter que ser despejado da casa. Isso acontece. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Jesus nos ensina sobre isso. Ele fala, olha, tem uma obra, orça. Ou seja, vê com calma. Veja as variáveis. Posso dar um outro exemplo? Vou dar um outro exemplo, eu creio que é do Senhor hoje. Nós
por uma direção de Deus, nós estamos hoje sediados nesse lugar, seu vizinho, né, hoje em dia, que nós somos seu vizinho. Mas houve oportunidade antes de nós estarmos diante de outros prédios. Vocês lembram, né? Alan, Aline, Carla. Você lembra que na frente da casa do meu pai tinha um prédio, né? Quase o dobro do valor desse daqui. Então, por uma empolgação, não, mas é para Deus, não vamos entrar, Deus vai fazer. Não é assim, não é assim. Hoje, talvez o testemunho que nós dessemos para aquela mulher, talvez nós estivéssemos saindo do prédio, se faltasse recurso. Graças a Deus não tem faltado. Mas vocês estão entendendo? Então, ainda que seja para Deus, você tem que fazer coisa debaixo da direção de Deus. Não são as coisas somente, não, eu estou com uma vontade, eu vou fazer. As coisas não são assim na nossa vida. Não, deixa eu ver se eu entendi. Tu está tirando, né, toda a nossa esperança de viver algo extraordinário de Deus. Não. O que eu estou dizendo para vocês, e sempre eu digo sobre isso, Deus falou com você. E Deus só vai falar se você tiver intimidade com Ele. É uma direção de Deus. Porque se for debaixo de uma direção de Deus, pode ser algo impossível aos seus olhos. Eu falo, faça. Impossível aos seus olhos. Faça. Cumpra. Abandone. Percorra. Percorra. Um dia, há menos de um ano, né? Para a maioria de nós, vai fazer um ano também. Estamos numa terra distante da terra que nós morávamos há um ano atrás. Para muitos, loucura. Não, é loucura. Você sair do seu lugar, né? Você ir para um outro lugar, você vai ganhando menos. Loucura. Loucuras para muitos. Mas debaixo de uma direção de Deus, aqui estamos nós. E nada tem nos faltado. Glória a Deus por isso. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Nós demos um passo de fé. Não é uma permissão geral. É um passo de fé, é um ato de fé. Amém? Algo interessante, né, que o apóstolo Paulo nos ensina também nessa declaração, tudo posso naquele que me fortalece. As aflições, elas não nos podem fazer parar. É muito provável que nessa caminhada cristã, cada um de nós, e eu não estou profetizando isso sobre a vida de ninguém, até gostaria que não acontecesse, mas nem posso falar isso, né, porque Deus usa da forma com que Ele quiser, porque nós nos colocamos à disposição dEle. Mas nessa caminhada, cada um de nós podemos passar por aflições. Nós podemos passar por aflições. Então, tudo posso naquele que me fortalece, é o versículo que você tem que se apegar nesse momento. Uma confissão de fé. Senhor, está difícil. Senhor, está ruim. Senhor, está apertado. Nós não vivemos situações ruins. Não vivemos momentos, muitas vezes, que aos nossos olhos não tem jeito. Vivemos. Muitas vezes nós vivemos situações que até os médicos dizem que não tem jeito, não vivemos? Vivemos. Mas a palavra de Deus e o Espírito Santo nesse momento que Ele quer ministrar no meio do seu coração, Ele vai dizer o seguinte, olha, tem jeito, sabe por quê? Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Basta você se render. Basta você fazer essa confissão de fé e dizer, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. A minha vida, ela não é uma bússola que é guiada pelo meu coração. A minha vida, ela é uma bússola que é guiada pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de mim. Então, para onde o Senhor apontar, lá eu estarei. Seja o que quer que o Senhor fale, eu vou abandonar, eu vou deixar para Ti. Essa é a confissão de fé que nós fazemos. Nós, muitas vezes, não olhamos para o alvo. Nós não colocamos os olhos no local que nós devemos colocar. Hoje nós vivemos uma geração, reparem isso, nós vivemos uma geração que critica muito os jovens. Vocês já repararam isso? Essa geração, as pessoas da minha idade, 40, 50, 60 anos, ela critica muito os jovens. Jovens esses que eles mesmos criaram. Entendeu? Os meus filhos não vão me dar trabalho. Em nome de Jesus. Os meus filhos vão ser menino e menina, cheios do Espírito Santo de Deus. Os meus filhos vão ser influenciadores na geração dele, porque já são. Essa é a profecia que nós devemos jogar sobre a vida desses jovens. Quem é o responsável por criar um jovem? Quem é o responsável por criar esse menino, essa menina aqui? Sou eu. Quem é responsável por criar esse bebezinho que está nascendo aí, Alan? Você e a Aline. Então, se amanhã depois, se você tiver infelicidade,
A infelicidade de tecer alguma crítica para o seu filho, bote a mão na sua consciência e no seu coração, a culpa é sua. A culpa é sua, é você que não está fazendo o trabalho direito. Por que eu falo isso? Porque essa geração, quando eu falo sobre jovens, talvez seja a geração que mais comete suicídio na história. Essa geração de hoje. E por que isso? Porque existem pais fragilizados emocionalmente. Existem pais irresponsáveis, que não dedicaram o tempo necessário para a criação dos filhos. Existem pais que não voltaram os olhos primeiro para dentro de casa, para depois voltar os olhos para a rua. Ai, que horrível estar falando isso, nem sabe o problema que eu tenho. Isso não é uma regra geral. Toda regra ela tem exceção. Mas quando nós falamos da coisa de Deus, olha para o seu filho. Eu estou falando com os homens de Deus, tá? Se você está se deparando com esse vídeo. Olha para o seu filho. Quanto você dedicou de tempo para ensinar ele o que é certo e errado? Faça a sua reflexão. É incrível. É a geração de filhos que tem mais problemas com suicídio, mas também a geração das pessoas da minha idade que tem mais problema com depressão. Reparem isso. Os números batem. Então, por que isso? Como é que eu, com problema emocional dentro de casa, eu vou conseguir guiar uma criança para que ela não tenha os mesmos problemas emocionais que eu tenho? Irmãos, eu vou dizer para vocês assim, eu sei que é uma palavra dura, tá? Eu sei que não estou aqui para tirar pedra em ninguém, não estou aqui para acusar ninguém. Mas tudo pode naquele que me fortalece. Porque eu falo o seguinte, para você que está nos assistindo depois, tem solução. Tem solução. A solução chama-se Jesus. A solução é você se ajoelhar onde quer que você esteja. Pode ter passado 10 anos e você está se deparando com esse vídeo hoje. É você se ajoelhar nesse momento e falar, Senhor, eu me coloco na tua dependência total. Senhor, eu entrego toda a minha vida, toda a minha essência, eu coloco o meu coração na tua mão. Porque essas aflições que nós passamos, elas não podem nos fazer parar. Se você observar, toda pessoa que está passando por aflições, ela tem a tendência do isolamento. Toda pessoa que está passando por aflição, ela tem a tendência do isolamento. Sabe por que isso? Porque a Bíblia ela é extraordinária, a palavra de Deus ela é perfeita. E a Bíblia faz várias analogias para cada um de nós. E uma das analogias que ela traz é nos comparar como ovelhas, chamando o nosso Senhor Jesus de bom pastor. Então, na maioria dos casos, a ovelha que ela está isolada, ela é mais suscetível para ataques. Então, quando nós falamos realmente sobre ataques emocionais, geralmente são pessoas que buscam isolamento. Pode reparar isso. Pode reparar isso. São pessoas que buscam isolamento, buscam estar sós. Porque ela separada, ela isolada, ela é mais fácil de ser atacada. Você consegue compreender isso? Então, o grande recado que eu dou para você nessa noite: não fique só. Não passe sozinho pelas suas angústias. Não passe sozinho pelas suas aflições. Porque isso para você sempre vai ser uma escolha. Existe alguém que está de braços abertos, só te aguardando. A palavra de Deus, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, ou seja, não foi só bater na porta, ele já está falando contigo. Jesus ele não bate só na sua porta, ele já está falando com você. Ele está de braços abertos, só te aguardando. Se você ouvir a minha voz, ele não fala assim, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a batida da porta, não é isso que fala não. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, ou seja, ele está te chamando, meu irmão. Entendeu? Ele está chamando cada um de nós todos os dias. E naqueles momentos de aflições, naqueles momentos de angústia, a palavra que tem que permear o nosso coração é: tudo posso naquele que me fortalece. Então ele não diz respeito às suas decisões, diz respeito à sua confissão de fé, diz respeito ao seu momento de aflição, às suas situações de angústia, aquelas situações que aos seus olhos não tem jeito, mas tudo posso naquele que me fortalece. Amém? E observe o seguinte, quando a gente fala sobre aflições, nós temos a tendência de acreditar que as nossas angústias, as nossas maiores dificuldades são causadas pelas pessoas de fora. Já reparou isso? Nós, às vezes, nutrimos algumas mágoas no nosso coração. Nós nutrimos algumas dificuldades no nosso coração. E nós temos a tendência de acreditar assim, não, isso só aconteceu porque fulano me magoou, ele falou isso para mim, ele me maltratou. Não. Deixa eu falar uma coisa. Palavras machucam. Mas uma ferida aberta
no que diz respeito ao aspecto emocional, ela depende muito de você. Ela depende muito de você. Existem pessoas que têm enfermidades, tá? Enfermidades. Tenho que procurar um médico. Procure um médico. Não vejo problema nenhum nisso. Mas busque o Senhor. Busque o Senhor. Experimente onde você estiver. Se ajoelhar e falar: Pai, está aqui, eu te entrego o meu coração. O Senhor está aqui, o Senhor tem visto, o Senhor tem me visto, porque o Senhor está em todo lugar. Olha o que está acontecendo comigo. Olha o que está acontecendo comigo. Me ajuda. Me ajuda. Se Ele não der o toque no seu coração, se Ele não te encontrar naquele momento, Ele vai mandar alguém para te ajudar na tua vida. Vai mandar alguém para ajudar na tua caminhada. Sabe por quê? Porque aconteceu na minha casa. Aconteceu na minha casa. E está aqui hoje eu, minha esposa, minha família. Essa família maravilhosa que Jesus enviou também. Aqui estamos nós. Então eu te convido realmente a tomar essa decisão. E quando nós falamos sobre essas aflições, revisite o seu coração. Revisite o seu coração. Revisite o seu coração. Porque uma pergunta ela deve ser feita ao seu coração. Uma só. Tire os olhos dessa pessoa e bote outra pessoa e fale assim: se aquela pessoa tivesse feito isso comigo, será que teria me magoado? Você consegue compreender? Porque às vezes o que mais nos causa a mágoa é porque aquela pessoa que nós mais esperamos amor, às vezes nos decepciona. Aí geralmente onde a mágoa entra. É quando a gente espera uma atitude de alguém e entra a frustração. Ela não teve a atitude que nós esperávamos que ela tivesse. Aí é nesse momento que a frustração alcança. Mas nesse momento tira dessa pessoa aquela situação ruim, bota em outra. Não, mas e se fosse fulano fazendo isso comigo? E se fosse fulana? Sabe por que eu digo isso? Porque talvez tenha uma parcela de culpa da sua parte. Não, mas eu não fiz nada. Mas talvez tenha algo de você que você tenha que mudar. Muitas vezes uma forma de olhar. Muitas vezes uma forma de enxergar aquilo que está acontecendo. Porque você já chegou com alguém cheio de razão e chegou: olha, por que aconteceu isso comigo? A pessoa olha para você e fala: olha, mas pelo que eu estou vendo, acho que você pisou na bola. Aí nesse momento, a gente buscando apoio, a gente se quebra. Porque já aconteceu comigo. Eu lembro de vezes que eu tive problema com a minha esposa, e nós éramos discipulados, e eu levava para o meu líder, né? Rafael e Carol lá dentro de casa. Não, cara, porque deixa eu falar isso sempre, às vezes só ele, né? Que eu tinha vergonha de falar na frente da Carol também. Aí eu e Rafael, mas com o Rafael não tinha vergonha não, abri o jogo. Negócio Simpipe, chamava de Simpipe, né? Por causa da Kiara que chamava de Simpipe. Olha, aconteceu isso, por que ela fez isso? Cheio de razão. Ele olhava para mim e falei: irmão, vou te falar uma parada, meu irmão. Olha, cara, tu pisou na bola. Mas olha como é que... Não, meu irmão, isso não é a postura adequada não, queridão. Você pisou na bola. Eu, no teu lugar, eu faria desse jeito. Ela vai, eu estava quebrado. Entendeu? Aquele, né? A gente vai buscar razão, cheio de razão, e o passo ele é totalmente diferente. Então, esse daí eu vou dizer assim, no vestibular chama de macetinho, né? Então, esse é o macetinho para você ver, muitas vezes, se realmente, eu vou dizer assim, se a mágoa tem razão. Nunca tem razão, mas dizer se realmente essa mágoa é pertinente. Tira dessa pessoa e bota em outra e fala: poxa, se ele tivesse feito isso, se ela tivesse feito isso, se ele tivesse dito, ou se ela tivesse dito isso. Porque de repente o problema ele também pode estar dentro do seu coração. Consegue compreender isso? E como quarto ponto que eu queria tocar para vocês, essas aflições e essas angústias, muitas vezes são o que nós chamamos de provações. E elas nos fazem crescer. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa confissão de fé, eu vou dizer assim, é uma confissão de fé bem profunda. Ela não é alguém que você encontra na rua, vem aqui e fala: olha, fala isso daqui e vive isso. Então não é para uma pessoa que acabou de, eu vou dizer assim, uma pessoa que eu não conhece Jesus, acabou de conhecer nesse momento. Ah, isso pode acontecer? Pode, né? Deus age de todas as formas, cada um recebe o Espírito, vou dizer assim, de uma convicção diferente, né? Não foi meu caso de receber o Espírito Santo, abandonei tudo, não foi, mas tem um homem aqui do lado que é um pastor, que me falou que foi assim que aconteceu na vida dele, né? Recebeu o Espírito Santo, começou a pregar, no outro dia abandonou tudo, largou o trabalho, entendeu? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, está alcançando almas para o reino de Deus. Mas com a minha vida não foi assim. Então tudo pode naquele que me fortalece. Essa confissão de fé, alguém que não conhece o Senhor Jesus, adentra por essa porta, entrega a vida para Jesus, faz essa confissão, logo em seguida, eu vou confiar, eu vou crer que o Espírito Santo, né? Eu vou dizer assim, não vou nem falar sobre capacidade, mas ele é suficiente para fazer toda a boa obra. Então alguém pode realmente fazer essa confissão de fé e viver uma vida plena, né, fortalecido somente no Senhor, porque eu me apego nessa promessa, eu me apego nessa confissão de fé. Mas essas aflições, né, elas são provações também na nossa vida.
É para que nós possamos viver o que a Bíblia diz que nós temos que viver. Lembra que eu falo para vocês, eu sou um eterno combatente sobre a teoria da prosperidade, né? As pessoas que olham para você e falam, vem para Cristo, tudo vai dar certo, cara. Tua vida agora, meu irmão, tu vai ser rico, tu vai viajar, tu vai pregar para as nações. Eu sou absurdamente contra isso. Deus pode fazer? Pode. Você pode ver isso? Pode. Né? Mas a Bíblia ela mostra diferente. Ela me mostra justamente isso. Ela fala, olha, não importa o que aconteça com você. Não importa o que aconteça com você. Se você estiver em Cristo Jesus, aí eu digo para você, meu irmão, você vai ser muito abençoado. Se você for perseguido, se alguém realmente te jogar uma pedra, não importa. Se você estiver em Jesus, você vai ser muito abençoado. A promessa que Jesus nos dá é uma promessa de vida eterna. Essa é a promessa que nós devemos nos apegar. Nós devemos ser entesouradores, né? É isso mesmo? Tá certo? Tá certo. Nós devemos entesourar na eternidade. Eu vou largar o trabalho agora. Não é isso que eu estou dizendo. Calma, não é isso que eu estou dizendo. Mas a nossa ambição é do reino. Nós temos que ser homens e mulheres ambiciosos pelo reino de Deus. Porque em o sendo, nós podemos ser ferramentas de Deus sim nessa terra. E essa é a grande vontade para o meu e quero que seja a vontade do seu coração. Amém? Então que nós saibamos sempre que essas aflições, que essas angústias, muitas vezes essas batalhas, dificuldades, elas acontecem sim na nossa vida, mas para nos fazer crescer, para nos fazer chegar cada vez mais perto do Pai e para que nós possamos fazer o seguinte, cara, eu não tinha condição de fazer, cara, mas aconteceu. Por quê? Porque louvado foi o nome do Senhor, foi por Deus. Então isso que acontece na nossa vida. Essas aflições, essas angústias que nós passamos, é somente para que nós venhamos, chegar mais perto do Pai. Porque nele, como diz a palavra, nós somos mais que vencedores. Amém? Então eu peço que você